Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre como aprender inglês. Será que tem algo que as pessoas precisam saber para aprender essa língua? Será que tem um segredo? Será que tem alguma coisa que as pessoas não estão fazendo de forma certa? Porque tem pessoas que mesmo fazendo cursinho, pagando caro, não estão conseguindo falar inglês ou desiste do cursinho e não vê um avanço, ou então faz o cursinho e ainda não fala inglês também. Então, antes de falar sobre isso, eu estava pensando sobre a questão que existe dois perfis, né? Que eu tenho visto, porque tá acontecendo um mover que eu tô assim impressionada, que eu não imaginava que muitas pessoas, né, muitos brasileiros estão vindo aqui para os Estados Unidos. E isso já é incrível, porque antes não tinha tantos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, aqui eu já vejo que é um perfil diferente. Mas existem brasileiros que estão no Brasil e querem aprender a língua, né, inglesa, quer aprender o inglês e não está sabendo como aprender, ou então se fez cursinho e parou e viu que não estava aprendendo tanto, ou se fez o cursinho, chegou a fazer, o cursinho fez até o final, só que mesmo assim não fala inglês da forma como gostaria, é um inglês meio assim básico, ou então é pouco, sabe escrever mais do que falar, então também pode acontecer, né? Então eu percebi isso, que primeiro você tem que saber qual é o seu perfil, porque é diferente. E eu vejo assim que é mais difícil, eu acho mais difícil para aprender inglês quem está no Brasil, porque se a pessoa quer mesmo aprender a língua aqui nos Estados Unidos, ela tem mais recursos do que estando no Brasil. Então eu estando aqui já nos Estados Unidos, todos os livros que eu quero comprar, sabe, aqui onde eu estou, são em inglês, então isso já me força a querer aprender a língua, porque eu gosto de ler. Outra coisa é, minha Bíblia também é em inglês, apesar que eu tenho uma Bíblia só do Novo Testamento em português por conta de que meu esposo tinha, mas quando eu vim pra cá, eu não tinha nenhuma Bíblia. Eu não trouxe minha Bíblia do Brasil pra cá, sabe? Então, eu já tenho duas Bíblias em inglês. Esse ano eu vou terminar de ler a Bíblia toda em inglês. Eu já comecei, desde o ano passado eu comecei, já tô mais da metade, né, do caminho para terminar de ler a Bíblia. E assim, eu vejo que eu consigo escrever melhor, que eu consigo entender até melhor os livros do que na hora eu falar ou ouvir um americano falar inglês ou qualquer outra pessoa que saiba inglês e falar inglês, sabe? Mas eu vi assim que por que isso? Por que eu estou avançando de um lado e não estou avançando de outro? Ou então, porque tem pessoas que estão no Brasil e às vezes sabem até falar mais inglês do que pessoas que estão vindo pra cá e não sabem falar inglês. E já mora anos também, pode acontecer. Então, eu percebi assim que as pessoas, até o cursinho ele falha, sabe? Que eu vejo que começa aquela coisa assim da metodologia, que parece muito da escola, sendo que pra gente falar uma outra língua, pra gente aprender, pra gente falar também corretamente, ou pelo menos ter um básico para ter uma conversa, sabe, que um entende o outro, tem que comunicar, tem que conversar. Então, se a pessoa não conversa em inglês, se a pessoa não fala, se a pessoa não força, sabe? Tem que forçar a mente. Pra eu falar inglês com uma pessoa que tá falando comigo em inglês, eu vejo que eu tenho que forçar a minha mente para falar outra língua, para pensar. E claro, o que eu acho interessante
eu coloco, as duas línguas estão trabalhando, tanto o português quanto o inglês. E às vezes eu tava até me confundindo, na hora que eu tava pensando, tentando pensar em inglês, às vezes vinha a palavra em espanhol, porque era o que eu tinha na minha mente, sabe? A mente estava, né, minha mente estava me dando o que estava ali guardado, armazenado, e o que eu aprendi com o decorrer do tempo da minha história aqui nos Estados Unidos. Então eu vejo assim, que quando vem um casal de brasileiros aqui para os Estados Unidos, eles têm que ver um jeito de se comunicar em inglês também, sabe? Se quer estar aqui nesse país, se quer, sabe, crescer, se quer avançar também de forma profissional, não tem outro caminho, né? Tem que, a não ser que possa tentar algo para ganhar dinheiro com português, né? Estando aqui, que tem também pessoas, né? Não é impossível, mas para trabalhar aqui não tem por onde fugir. Então, porém, se você é do perfil de que é brasileiro e tá no Brasil, então você tem que buscar recursos. Ah, você não quer fazer um cursinho, sabe? Eu mesma não sinto vontade de fazer um cursinho por conta de que eu vi que eu posso aprender sozinha, que eu posso eu mesma tá estudando, tá correndo atrás sozinha e aprender essa língua. Porém, eu vi assim que é muito importante ter recursos. É muito importante ter, por exemplo, como eu falei, livros. Eu tenho livros, agora eu tô com 2 dicionários em inglês e comecei a fazer aqui vídeo para vocês falando palavras em inglês. E eu percebi assim que o segredo tá no som. O segredo tá na gente aprender como falar, porque não adianta aprender gramática, não adianta você entupir de conhecimento, de aprender como escrever, né? Ficar nessa afobação, sendo que a fala é muito mais fácil. A fala tem que colocar o cérebro para funcionar e a boca também para trabalhar, para poder falar. E eu percebi assim que é mais simples do que a gente imagina. O caminho para escrever, o caminho para do conhecimento, né, na questão da gramática, ele é mais complicado. É mais complicado do que tá falando, sabe? E a fala tem muito na questão de repetição, tem a questão de você primeiro ouvir o que, né, pessoas, é muito bom se ouvir primeiro a palavra ou então uma música em inglês, ouvir americanos como eles falam, mesmo que você não entenda nada, sabe? E aí, aos poucos, você vai entendendo, ou mesmo que você não entenda, eles falam alguma coisa, ou então você ouve várias vezes uma palavra em um vídeo em inglês, e você fica com aquela palavra na cabeça, o que será aquilo? Ou então você tenta, mesmo que você não fale de forma correta, ainda assim você vai estar com a palavra na sua mente, sabe? A sua mente já vai estar trabalhando para saber como falar outra língua. Não é só para o inglês, eu vejo, é para qualquer língua. Eu falo a língua, né, o inglês, mas por conta de que é o que, onde eu estou, é o que eu quero, é o meu sonho, sabe? Da fluência em inglês, é o que eu estudo também, o que eu também investi, né, pra poder estar falando essa língua. Mas o que acontece? Tem muita gente que vai no caminho mais difícil e acaba não conseguindo a fala, não consegue se comunicar em inglês, ou então se sente meio travado em falar, por conta que não aprendeu algo tão simples que crianças aqui dos Estados Unidos falam. Então é a mesma coisa com o português. Porque a gente primeiro fala do que, né? Primeiro a criança ela aprende a fala e depois ela começa a escrever, depois ela aprende como escrever de forma correta, enfim. Então,
o som é algo que deveria ser primordial para todo mundo que quer a fluência, né? O que eu mais vejo, todo cursinho, a pessoa quer falar inglês, mas por quê? Muitos cursinhos, muitos são frustrados por conta que não trabalhou o som. Porque te dá, sabe, um livrinho com um bocado de conteúdo, um bocado de frase. Eu mesmo fiz um ano de Wizard e, nossa, era tanto conteúdo. No começo eu tava ótima, né? Só que aí depois minhas notas baixaram e eu não tava, sabe? Porque era tanta coisa para assimilar, sendo que eu só queria falar inglês, eu não queria, sabe, saber, eu queria mais a fala do que a gramática, do que o conhecimento, aquela coisa toda. E era tão maçante e eu ainda ia pra escola. Então eu via isso, era algo tão parecido com a escola. A única diferença é que a escola não parava para me escutar em inglês. O Wizard tinha um tempo, bem pouquinho, para me escutar ou então para eu comunicar com alguém em inglês. Só que era muito pouco, sabe? Era mais conteúdo, era mais fazer atividade, era mais escrever, sendo que eu queria comunicar, sendo que eu queria falar, sabe? Então, não, eu acho que não sei, a não ser que existe um curso, mas na minha época, os cursos eram muito chatos, sabe? E não é a questão de... Mesmo que tenha aquilo, né? Que eu tenho os livrinhos coloridos e tudo. Ainda assim, o que eu percebi isso ajuda. Porém, se eu não falo, o que eu mais faço na parte da fala, né? O que eu tenho... Eu começo a cantar. Eu canto junto com o cantor, canto depois sozinha. Hoje eu tava cantando no banheiro em inglês e depois eu coloquei a música em inglês pra lembrar de toda a música, né? E depois eu coloquei... Já tava, sabe, gostando tanto de cantar em inglês, eu coloquei já 2 músicas hoje. Mas como é que eu tava vendo se eu tava aprendendo inglês? Eu lembrei de uma música que eu já tinha escutado e comecei a cantar. Eu mesma me escutei. Então eu mesma tava analisando a minha fala e vendo, nossa, tá praticamente igual uma pessoa, o cantor. E isso me dá alegria porque tá avançando. Não sei como explicar, mas eu já sinto um avanço. E aí, quando eu também tava escutando a música, eu sabia o que tava falando em mais frases do que antes, porque antes eram só palavras que eu entendia e eu já tava entendendo hoje, né? Me avaliando, já tava entendendo frases. E isso foi assim, isso foi ótimo, por conta de que não é tão complicado. E eu percebi, assim, que tem gente que eu tava vendo, né, brasileiro, que vê filme, que ouve música em inglês e começa a falar. Às vezes fala até errado em inglês, mas tá falando. E se um americano ouvir, ele pode até entender. E mesmo que com uns erros, consegue entender a mensagem. Então, isso já é um avanço, sabe? Ainda que, não tá falando de forma correta e tal, já avançou de algum jeito, já avançou no que muita gente tá tendo dificuldade, que é falar. E eu percebi assim, a maioria dos brasileiros gostam de conversar, gostam de falar, né? Então, algo que eu percebi que seria muito interessante é ter alguém para poder conversar em inglês, né? Alguém da família ou amigo, sabe? Você ter alguém para ser referência para você poder, em vez de estar falando em português, falar com essa pessoa em inglês e forçar. Outra coisa, por exemplo, eu falando sobre isso, meu irmão mesmo conversa comigo, né, manda mensagem, ou se eu mando algo pra ele só escreve pra mim em inglês. Então, por ele falar em inglês, eu acabo respondendo, mas eu acabo misturando um pouquinho, né, também, porque eu quero que ele entenda a mensagem. Não sei se ele vai entender se eu escrever muito em inglês. E meu inglês não seria certo, sabe? Não, poderia ter alguma falha e ele talvez não iria identificar. Mas é ótimo
mesmo que duas pessoas assim, não sabem inglês, só que as duas vão forçar para falar inglês, vai estudar, vai pegar um dicionário para, como é que eu vou falar isso com fulano, nem que seja frases bem curtinhas, ainda assim já é alguma coisa, sabe? Do que você estuda ali o cursinho, faz amizade, por exemplo, no cursinho, e aí as amizades que você tem no cursinho, você fala em português, manda mensagem em português, não adianta, sabe? Parece assim que saiu do caminho. A mente já vai pensar assim, só vai usar o inglês a curto prazo, pouco, e o que prevalece é o português. Então a mente pode até esquecer do que você aprendeu no cursinho, pode fazer com que veja que não é prioridade o inglês e só vai lembrar mesmo do português. E aquilo que você aprendeu, que é só uma vez na semana, 2 vezes na semana, acaba esquecendo na próxima semana. Ainda que faça atividades e tudo. Então eu vejo assim que se a gente muda primeiro o conhecimento, né? Se a gente entende a metodologia sobre o que a gente quer, que é falar mesmo, a maioria das pessoas, né, quer aprender o inglês mesmo para comunicar, para falar inglês, para ser fluente. Então eu vejo assim que tem que mudar a metodologia e ver pelo menos se vai fazer um cursinho, se é o que você quer, ver uma metodologia que vai te levar mesmo à fluência, que não é brincadeira, que não é só empurrar conteúdo e se vira e você que, sabe? Não, tem que... Eu vejo assim que é um caminho mais fácil do que a gente imagina. E eu percebi que se a gente começa com o som, que é o que eu parei de, assim... É claro que eu leio, né? Como eu falei pra vocês, vou terminar de ler a Bíblia em inglês, mas nem porque eu vou terminar de ler a Bíblia toda em inglês que eu sei me comunicar corretamente em inglês, ou sei falar, eu sou fluente em inglês. Não tem nada a ver. Então, eu percebi isso, eu preciso do básico, tava avançando na escrita, eu tava conseguindo até fazer posts em inglês com blog e tudo, só que minha gramática é errada, ou então não fazia como... simplesmente colocava tudo em inglês e usava a gramática em português, então não tava ficando legal. E meu público era quem sabe inglês. Ou melhor, todas as pessoas que viram meus posts e eu escrevia errado em inglês, né, com certeza sabia dos erros. Então, eu parei um pouco sobre isso, revi meu conceito também, muita coisa, e percebi isso, eu preciso do básico, sabe? Não sei se você é da mesma... Se você tem um básico, ótimo, então vai pro avançado. Mas eu tava avançando sem o básico. Então, se vocês viram, né, eu já fiz 2 vídeos com esse material maravilhoso, que ele serve tanto visual quanto auditivo, porque é isso que a gente mais precisa, é ouvir, entender como fala e replicar o som, que é isso a gente vai conseguir falar de forma correta, por conta de que pessoas que aprendem, sabe como escreve, tal, sabe uma base assim do som, aprende assim de forma rápida, pode acontecer que ou vai ter sotaque diferente, não vai ficar igual o sotaque americano, ou então vai falar de uma forma que não vão entender, vai falar meio embanado, do jeito que dá, ou, sabe, do jeito que lembra as palavras, e por conta de o português estar em primeiro lugar, pode prejudicar a parte sonora. Eu mesma tenho muita dificuldade nisso, né? A parte do som, meu Deus. Tem palavras assim que são mais difíceis de pronunciar, porque é bem diferente do português, que eu tenho que falar várias vezes até chegar ao som correto da língua, porque é isso que eu quero. Assim, pra mim, como estrangeira, como
tendo uma cultura diferente que não é americana, mas estando aqui na cultura e ouvindo tantos sons, não é somente o inglês, mas eu vi assim que, poxa, eu não gostaria que alguém falasse a minha língua de forma errada, sabe? Eu quero ouvir o som da forma certa. Então, da mesma forma que eu quero com minha língua, com certeza, americanos vão querer ouvir, sabe, da forma que eles falam. E é isso que eu quero, sabe? Eu ainda não cheguei a isso de ter o sotaque americano, de falar de forma correta e tudo, mas eu percebi isso por conta de uma conversa do meu esposo com uma americana que analisou o inglês dele. Eu falei assim, e ela falou, nossa, o seu inglês não tem sotaque. Ela ficou assim, admirada por conta de que ele é latino e não tem sotaque latino, ele fala de forma correta o inglês. E claro, meu esposo ele teve kindergarten, high school, teve graduação, né, graduation, foi para graduation. Então, tudo isso, ele tem uma base muito grande com inglês, fala, teve amizades e o trabalho dele também. Então, tudo, ele tem uma bagagem, né, para falar essa língua. Então, eu vejo assim que é isso que eu quero, é isso que a gente também tem que querer, de não se contentar com pouco, mas saber como, sabe, ter o que a gente quer, chegar à fluência e também falar da forma correta. Eu acho que isso que a gente tem que querer, nós como brasileiros, e a gente vai fazer o diferencial aqui, com isso, mostrando que a gente sabe falar a língua, ou então até no Brasil também, porque tem americanos ou tem outras culturas que estão indo para o Brasil e a gente sabendo falar o inglês, muitas pessoas vão se impressionar e de forma positiva, né? E a gente tem que mostrar isso, que o que a gente tem a oferecer, não somente pra gente, mas pro mundo, sabe? Por conta de que todo mundo já sabe, é um clichê, né? Inglês é a língua universal. Mas eu vejo assim que o Brasil tem muito mais pra mostrar o que ele é do que o que as pessoas pensam, imaginam. A gente tem que estudar mesmo, buscar, correr atrás e saber da forma correta como buscar o conhecimento, a língua, como estudar, pra gente conseguir mesmo realizar esse sonho. Se você tem esse sonho de falar inglês, não desista do seu sonho. Não tem nada a ver que você é burro ou não tem inteligência, não tem, esquece isso, sabe? Eu tava estudando a questão, fiz vídeo também falando sobre 8 tipos de inteligência. Então, tem certas pessoas que têm mais facilidades de aprender uma língua, seja visual, seja auditiva, seja escrevendo, pode ser também. Só que, para falar, a gente tem que usar a fala, a gente tem que primeiro ouvir para saber como falar da forma correta e depois a gente tem que usar a boca mesmo para falar, sabe? Então, é isso. O segredo tá no som. O segredo tá na gente ouvir música, filme, áudio, pegar assim. Se você não quer usar esse material, você pode pegar outro, tem outros de graça também, que você vai ouvir em inglês e você vai tem que ouvir e também tem que falar, para poder ajudar, para avançar e para o inglês não ficar de qualquer jeito, para a gente conseguir essa fluência da forma correta. E se você quer ter o sotaque americano, então a gente tem que ouvir eles bastante, porque é eles que sabem, né? É isso que eu vejo também. E tentar fazer isso como rotina. Ou então organizar uma rotina que você tem um contato, eu vejo que no mínimo 2 ou 3 vezes
na semana, ter esse contato para não perder a língua. Porque ainda que a pessoa consiga... Eu estava até ouvindo que teve uma brasileira que teve experiência na Inglaterra, aprendeu inglês, sabia se comunicar, foi para o Brasil e depois de 12 anos ela já falava, mas de forma enferrujada, já não tinha... Porque não tinha mais o contato, né, de falar inglês. Ela praticamente estava perdendo a língua ou não sabia comunicar direito com a língua que ela aprendeu, que ela antes comunicava na Inglaterra. Então eu vejo isso, que se uma pessoa faz o cursinho, aprendeu, sabe, conseguiu fazer a prova, né, que também tem de fluência e tudo, passa e para de falar inglês, ela vai perder todo aquele conhecimento que ela teve no cursinho, toda aquela rotina que ela tinha com o inglês, e aí para de falar de vez e começa só a falar em português, ela simplesmente pode perder, sabe, o conhecimento, a língua, o que ela aprendeu. Não perde 100%, mas não vai ser como ela estava no final do curso, sabe? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Vou fazer mais vídeos com esse material daqui que eu tô usando, que eu tô estudando. E espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vejo assim que não tem segredo. O segredo é a gente colocar em prática uma metodologia correta. Essa metodologia que eu vejo que não tem por onde fugir, que até porque se a gente quer falar inglês, a gente vai usar muita boca, vai usar muita fala. Então, tem que praticar, não tem por onde fugir. E as crianças mesmo fazem, ouvindo e repetindo. E quando a criança fala, né, filhos de americanos começam a falar em inglês, eles não falam de forma correta no começo. Então, não exija isso de você, de querer já falar de forma correta o inglês, não. Eu mesma, quando eu falo uma palavra e meu esposo me corrige, eu tento de novo e tento 10 vezes até falar da forma correta, ou então tento repetir de novo. Outro dia, a palavra que ele tinha falado eu aprendi, ou então peço pra ele me falar como é que fala aquilo que eu não sei. E aí eu vou e repito, sabe? E é um processo aos poucos. Assim, pessoas que eu vejo que aprendem muito rápido, em 3 meses, a língua, que já ouvi também gente que só ouvindo filmes e ouvindo música aprendeu, eu vejo que é uma exceção. Ou então o inglês não comunica ali de um jeito que ele aprendeu, mas não é igual que os americanos. Então, eu vejo assim que a pessoa pode, se você acha interessante esse caminho, tudo bem, mas eu vejo que tem um caminho melhor. Então, eu vejo assim que é mais fácil a gente priorizar o som de ouvir, você viu um vídeo, se não for um filme, né, ou se foi uma música, por exemplo, a música é mais curta, então você ouviu e não entendeu nada do inglês, então o que fazer? Ouvir aos poucos, ou então colocar as palavras também no Google Tradutor e ouvir como é que vai falar essa palavra de forma pausada, estudar palavras, estudar frases, tudo aos poucos, sabe? E aos poucos a gente vai juntando as coisas. Então, era isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Espero que ajude. Eu vejo que o segredo é esse, só pra finalizar e terminar, é o som. É trabalhar o som. E eu fiz pedagogia, minha mãe também fez pedagogia. E as primeiras idades, né, da criança quando vai para a escola, a professora se preocupa nisso, de trabalhar o som, trabalhar as letras, a palavra, e vai juntando, e até para escrever, é aos poucos, sabe? Então eu acredito assim que a maioria das pessoas, para aprender o inglês,
é um processo, sabe? Claro que Deus pode fazer milagre, só que eu tô pensando assim, a maioria das pessoas que eu quero, só que o milagre não veio, só que se frustra, ou então paga caro um cursinho e não consegue a língua. Deve ser bem frustrante isso. Então o que eu penso é, tenta estudar sozinha, ou tenta estudar sozinho se é um homem que tá me assistindo, porque é possível sim realizar esse sonho, é possível, não é um bicho de 7 cabeças. A gente que tem que tirar as ideias limitantes da nossa cabeça, tentar colocar o caminho certo e praticar. É isso, praticar todo dia, sabe? É isso que eu vejo, eu coloquei como rotina música e filme, e já estou indo pro meu terceiro amanhã eu vou fazer, e a rotina que eu quero é fazer vários vídeos aqui, terminando esse livro, que é Trabalhando o Áudio em inglês. E espero que ajude vocês. E, gente, isso já tá me ajudando, sabe? De eu falar pra vocês, de eu soltar. E futuramente, aqui eu deixar em off, mas só falando que futuramente eu quero fazer vídeos em inglês, sabe? Não somente português, eu não quero deixar o português, mas eu quero começar também a falar inglês. E um dos motivos é por isso que eu quero avançar no inglês, sabe? Tem outro, claro, tem muitos outros, mas deixando aqui pro canal, futuramente eu quero fazer vídeos em inglês. Então, espero que vocês fiquem com Deus, que esse vídeo ajude vocês, que não sei se vocês já ouviram sobre isso, né, que pra fluência a maior importância não é escrever inglês, não é aprender gramática em 3 meses, não tem nada a ver com isso. Você pode até fazer curso de letras e no final das contas só tem a gramática, não sabe falar nenhum ai. Não sabe falar nenhum ai em inglês. E ai, se vocês não sabem, é um sujeito, eu, em inglês. Né? Só um trocadilho. Enfim. Então, gente, vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém, como já tem me ajudado. Então, fiquem com Deus e até a próxima.